Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos no nosso 5º programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, um programa patrocinado pelo jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de informação com seriedade, e novapauta.com, notícia online em tempo real. O tema de hoje é interessantíssimo para você que está acompanhando o programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. E se você quiser mandar sugestão de pautas, perguntas, gostou, não gostou do programa, você poderá fazer pelo e-mail smargumentos.com. O nosso tema de hoje é um tema interessantíssimo e importante para a sociedade que nós vivemos, é inclusão social de pessoas com deficiência, especificamente com deficiência visual. Nós temos a participação no programa do Marcos Fontana, coordenador do projeto Além da Visão. O Marcos Fontana, ele é professor da universidade, docente da Universidade Federal de Santa Maria e coordena esse projeto magnífico. E temos também a presença de Angelise Fagundes, a co-orientadora desse mesmo projeto Além da Visão, que é docente e professora da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, o nosso tema é interessante. Eu aproveito para cumprimentar os nossos participantes e já para lançar a primeira pergunta. Para o nosso público, quem é leigo no assunto, o que seria uma inclusão social e, mais especificamente, a inclusão social dos deficientes visuais? Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Giovanni? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de discutir esse assunto que nós que participamos do projeto temos essa ideia de que é muito importante a gente conseguir divulgar, né, essas questões relacionadas à acessibilidade, à inclusão, porque é importante que o maior número possível de pessoas tome conhecimento. Quando a gente trata de inclusão social, a gente precisa pensar que a gente está se referindo a permitir o acesso de qualquer pessoa a qualquer ambiente. Então, nós especificamente no nosso projeto Além da Visão, trabalhamos com inclusão de pessoas com deficiência visual, de pessoas cegas, né? Agora, inclusão social, por exemplo, se trabalha inclusão social na escola, quando em uma comunidade carente a gente dá acesso à internet, por exemplo, para os alunos, né? Isso é uma forma de inclusão social. Quando a gente dá acesso a uma biblioteca para esses alunos, né? Isso é inclusão social. Pessoas idosas, por exemplo, têm a possibilidade de participar de projetos, né? De se sentirem ativas, isso é inclusão social. Agora, é importante a gente ter muito claro que no nosso projeto, por exemplo, nós trabalhamos especificamente voltados para um público, né? O público deficiente visual, pessoas que têm determinada dificuldade visual, né? Determinado grau de deficiência visual e pessoas totalmente cegas. E isso significa que nós criamos oportunidades e criamos situações para que essas pessoas tenham, no nosso caso específico, condições de aprender uma língua estrangeira. O nosso projeto é voltado para o ensino e aprendizagem de língua espanhola. E envolve uma série de coisas. Nós temos vários braços nesse projeto que dizem respeito à inclusão de pessoas com deficiência visual. Agora,
Nesse processo de inclusão social, a gente precisa criar determinadas bases para que a pessoa se sinta inserida na sociedade, né? Por exemplo, uma pessoa com algum tipo de deficiência, por exemplo, paralisia cerebral, né? Uma pessoa dessas, se é uma criança, né, com paralisia cerebral, ser simplesmente jogada numa sala de aula, isso não significa inclusão, né? O processo inclusivo, ele precisa de uma base, ele precisa de uma preparação para que sim, qualquer pessoa tenha acesso a qualquer ambiente social, né, convivência social. Nós conversávamos, inclusive, antes de iniciar a nossa gravação do programa, sobre um fato que aconteceu recentemente, a questão dos estádios, né? A inclusão social ou o acesso que você fala, né, irrestrito, eu passo até para a Angelise, que num determinado estádio de futebol, não lembro qual, nós aqui não recordamos, posso até estar errado, mas acho que foi até o nosso Beira-Rio aqui de Porto Alegre. Não deve ter sido. Não deve ter sido, não deve ter sido. Mas que estavam colocando determinados locais do estádio para pessoas com deficiência. E, na verdade, a inclusão nesse caso de espaço físico é você permitir que uma pessoa com deficiência, qual seja, consiga chegar a qualquer espaço do estádio. E aí o projeto ele teve que ser modificado, né, Angelise? Então essa inclusão social nós estávamos comentando que você já tem uma certa vivência, né, na sua carreira, já trabalhou com pessoas com deficiência visual. Qual a dica, qual a experiência, como colocar realmente uma pessoa com deficiência visual tendo contato com pessoas com a visão, digamos, normal, né? A capacidade visual... Com um vidente. Isso, um vidente, e trabalhar de forma que os dois, no caso do espanhol de vocês, que é o projeto específico, tenham um rendimento bom. Existe uma preparação técnica do docente, do professor para isso, obviamente. O que tu poderia nos dizer, assim, ainda que resumidamente, sobre isso? Eu acho que o que eu possa contribuir, né, nesse sentido vai bem ao encontro do que o Marcos comentava recentemente. A inclusão, ela é algo que não precisa marcar, né, quem é e quem não é vidente, quem é cego e quem não é cego. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma das nossas atividades, né, de um desses braços do Além da Visão. A gente trabalha com o repositório de variantes geográficas do espanhol, que é o BOCES, né? Nesse repositório a gente tem diferentes amostras linguísticas de diferentes países que falam língua espanhola. Esse repositório ele nasceu da necessidade da gente ter um espaço que fosse acessível, um espaço na internet, na rede, né? Porque na rede também existe muitas questões de inacessibilidade, né, para as pessoas com deficiência visual. Então, surgiu da necessidade de ter um espaço acessível para o nosso público, né, que era o público, então, do curso de espanhol que a gente estava organizando, que agora já está, né, sendo implementado. Nesse projeto, no BOCES, né, nesse braço do projeto, uma das coisas que a gente sempre coloca é isso. Ele consegue apagar essas barreiras, né? Ele é acessível para qualquer vidente e para qualquer pessoa que tenha qualquer nível de deficiência visual, desde uma cegueira total até uma baixa visão, enfim, qualquer nível. Então a gente já não precisa mais dizer, né? Não precisa mais apontar essa questão, porque ele superou isso, né? Talvez o que nós precisássemos no ambiente social é tornar isso natural, né? É normal nós termos pessoas que são diferentes. A nossa sociedade se compõe na diferença. Ser diferente é normal, né? Exatamente. Existe um slogan, principalmente na área de serviço social, né? Um slogan muito bonito, que é ser diferente é normal, que até está sendo encampado pelo governo, né? Mas, assim, tu estava falando dessa necessidade de tratarmos Paulo Freire, né? Nós somos todos iguais somente pela nossa diferença, né? A questão de tratar o outro como
uma limitação qualquer que nós temos algum tipo de limitação e temos qualidades, né? E o que é, resumido assim para nós, o que é esse projeto Além da Visão? Como é que tu poderia, Marcos, resumir para a gente o projeto Além da Visão para que o público entenda, até sirva de motivação para outros docentes, outros professores, até mesmo alguém que goste de trabalhar com essa área, acadêmicos, né, que estão nos assistindo. Como é esse projeto, da onde surgiu a ideia? Tá, bom, nós dois, Angelise e eu, somos professores da área de espanhol, ela da Federal da Fronteira Sul, eu da Federal de Santa Maria. Eu já trabalhei com espanhol na UFPEL, a minha formação vem de Pelotas, né, da UFPEL e da Católica de Pelotas. Eu trabalhava já lá com projetos envolvendo inclusão de pessoas cegas. Então, quando eu vim para Santa Maria, 2009, 2010, eu trouxe essa ideia e começamos a desenvolver, então, junto com alguns alunos, com alguns colegas, essa ideia de acessibilidade em língua espanhola para pessoas cegas. As pessoas cegas desenvolvem-se naturalmente nos estudos, né? Tem muita gente que pensa que eles têm dificuldades, claro que tem dificuldades como qualquer pessoa, né? Então a gente trabalha nesse sentido, de incluir e permitir que pessoas cegas aprendam língua espanhola, basicamente isso. Dentro esse objetivo maior, então a gente desenvolve vários braços, como nós trabalhamos também com educação à distância, o curso de formação de professores da Federal de Santa Maria de língua espanhola. Nós procuramos então levar isso para outras cidades, os nossos polos, né? Nós temos polos em várias cidades do Rio Grande do Sul, então nós fazemos oficinas de sensibilização para a cegueira, nós levamos instrutores cegos que trabalham com isso, ensinam braille, por exemplo. Inclusive o pessoal de 3 de maio, né? Um abraço para o pessoal de 3 de maio, participou do nosso congresso, uma representação muito boa de 15, Congresso Internacional de Educação que nós tivemos há pouco tempo. Nós tivemos cerca de 15 acadêmicos lá, que são alunos, né? Alunos, exatamente. Acadêmicos da universidade. Isso, do espanhol, né? Do espanhol, isso mesmo. Então a gente trabalha com os polos, a gente possibilita esse tipo de oficina, nós fazemos, por exemplo, um dos braços do Além da Visão, além do curso, que é o nosso grande objetivo, né? Que a gente trabalha possibilitando que as pessoas tenham acesso através de basicamente material em áudio, né? Acesso online a esse curso, com tutoria, com acompanhamento. A gente tem um braço que é, por exemplo, a audioteca. A gente sabe que a produção em braille, por exemplo, no Brasil hoje, ela é bastante restrita, porque são livros caros, muito caros, e são livros de difícil manuseio, né? São livros pesados, né? Se a gente for pensar uma Bíblia em braille, são caixas de no mínimo livros, 20 caixas, né? A gente já teve acesso a uma Bíblia em braille. Então, no projeto Audioteca, com um grupo de alunos, a gente faz leituras. Eles são ledores, que é a questão técnica o termo técnico para quem lê para cego. Eles são ledores, nós lemos textos, gravamos textos em espanhol e português, literatura de língua espanhola e literatura de língua portuguesa, e disponibilizamos online para que as pessoas leiam através do ouvido, né? Elas descarregam, elas baixam esses arquivos literários e escutam, né? Simplesmente para aproveitar pelo prazer de uma leitura. Beleza, muito bom o assunto. Nós vamos a um rápido intervalo, mas iniciaremos o nosso segundo bloco com esse tema. E aí fica uma ideia, um questionamento para nós recomeçarmos o próximo bloco. Ser diferente é normal, né? Nós viemos do século passado, onde nós tivemos ideologias, né? Naturalmente, que pregavam a coletividade, né? Nessa transição de século, o homem foi se transformando para chegar à individualidade. A individualidade que ganha mais força no Brasil. Ficamos, então, para o próximo bloco com o seguinte pensamento: ser diferente é normal, ser indivíduo, no momento atual, no século XXI, é muito importante. Muito obrigado, já retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com.
Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos no intervalo. O nosso tema de hoje é a inclusão social de pessoas com deficiência visual, especificamente a deficiência visual. Estou aqui com Marcos Fontana, docente da Universidade Federal de Santa Maria e coordenador do projeto Além da Visão, e também com Angelise Fagundes, que é co-orientadora do projeto Além da Visão e é professora da Universidade Federal da Fronteira Sul. Quem acompanhou o nosso último bloco, nós falávamos da mudança, né, durante o século XX para o XXI, de ideologias de coletividade, ideologias de esquerda ou de direita, independente qual seja, que se pensava no Estado, e nós fomos, através do tempo, até com a questão da tecnologia, internet, etc., especificando mais o sujeito, caindo mais na importância do indivíduo. É isso mesmo, Angelise Fagundes, concorda com esse sujeito específico do século XXI que está, e como diz o Baba ou o Canclini, um dos dois, tanto a gente faz leitura, nós fazemos confusão sobre o assunto, a questão de nós perdemos o gênero, a raça, que até nem mais é raça, né? Não está mais na etnia, né? Na palavra etnia, nós saímos da prisão da sexualidade, né? O cidadão se tornou livre e agora você estava nos falando no intervalo que você participou de uma escola inclusiva e essa escola inclusiva que você foi aluna, que você teve contato, modificou a sua visão de mundo. Uhum, né? Sim. O indivíduo tratar cada um de um jeito, né? Do seu jeito ser diferente é importante na atualidade do nosso país e do mundo? Eu acho que todos nós temos a nossa individualidade, as nossas dificuldades, certamente as minhas não são as mesmas tuas, né? Quando a gente fala de educação, basicamente, considerar quem tu é muito importante. Considerar quem é o Marcos é muito importante, porque nós nos constituímos na relação, né? Isso é Maturana, né? Nós nos constituímos aí, é nesse nosso linguajar, aí que a gente vai formando a nossa cultura também. Nesse sentido, sim, né? Nesse sentido, o indivíduo é muito importante, porque eu preciso saber quem tu é, as tuas dificuldades, as tuas facilidades, para que nós consigamos juntos caminhar em termos de aprendizagem, né? E aí nós falávamos também a questão das dificuldades agora, da importância, da necessidade de preparar o docente, o futuro docente, o acadêmico de qualquer licenciatura, principalmente das licenciaturas, principalmente, não acredito que o bacharelado também, mas preparar o professor para a inclusão social, que hoje é importante, hoje é mais importante que em 1980, isso é claro, eu acho que é óbvio. Sem dúvida. E o que poderia contribuir para a gente, assim, a ideia, a sugestão sobre essa preparação do acadêmico de letras ou de filosofia ou de história, geografia, matemática, para lidar tecnicamente com um público, tecnicamente com o diferente, com a individualidade? Na verdade, acho que não se restringe a uma questão de currículo, né? Hoje em dia a gente tem uma disciplina muito básica que trabalha essas questões de inclusão, né? Em todos, a gente tem uma pincelada, assim, um pouco de diferentes dificuldades, deficiências, né? Mas isso de fato não prepara ninguém para trabalhar com os alunos na escola. Eu acho que nós deveríamos mudar, de fato, uma postura em termos acadêmicos, né? Em termos nas licenciaturas. Todas as disciplinas podem trabalhar com acessibilidade. Eu trabalho com língua espanhola e eu trabalho com acessibilidade, né?
na audioteca, né, nós trabalhamos com literatura também e trabalhamos com acessibilidade. Então, acho que não pode se restringir a uma disciplina que marque isso. Todas, né, nós precisamos, de fato, dialogar com algo que existe no mundo, que é real. Então, acho que a universidade, nós falávamos também, né, antes, a universidade precisa ser acessível nesse sentido. Eu, quando cursava espanhol, tive um colega que foi o primeiro aluno cego da Universidade Federal de Santa Maria, e ele tinha um acesso restrito ao próprio material que era trabalhado em aula, né? Tinha uma impressora Braille que se conseguiu, mas o núcleo de acessibilidade ainda não estava muito organizado, organizado à época, e ele teve muita dificuldade para ter acesso aos materiais para a sua formação, né? A gente basicamente trabalha com xerox, com livros, e esses livros eles não são adaptados. O que acontecia no caso da nossa graduação? Nós, colegas, é que trabalhávamos mais esse processo de inclusão com ele. Nós líamos, né? Nós tornávamos o material acessível. Mas a universidade em si, naquela época, evidentemente, ainda precisava caminhar mais. Hoje também, sem dúvida, embora hoje já se tenha muito mais desenvolvido aqui na Federal de Santa Maria essas questões. Então, a gente olha muito para a escola, né? A gente muitas vezes joga muita pedra até na escola, mas a gente também tem que olhar para a universidade e ver o quanto, em termos institucionais também, a gente precisa aprender, né? O quanto todos nós, não pode ser só o professor que é da educação especial, todo o professor tem que trabalhar com acessibilidade. E aí a acessibilidade que é no material didático, que é no acesso às salas de aula, que é no acesso ao próprio prédio, né? No caso, o colega cego que eu tinha, o Rodrigo, ele tinha dificuldade para chegar ao centro de educação, né? Porque as calçadas não são preparadas, na nossa cidade a arquitetura não é preparada, não foi pensada para tornar, né? Não foi pensada com relação à acessibilidade, e aí não só a do deficiente visual, a do cadeirante, né? A Angelise estava falando a questão de cultura, a cultura. O mundo, o Brasil, ele está se modificando, está vendo com outros olhos a questão da inclusão social. Mas aí vai uma pergunta que é um tanto polêmica, e pode me contradizer, fique à vontade, né? A cultura ainda, nas universidades, não determinando uma universidade específica, ainda é não pensar e não debater sobre esse assunto, o assunto da inclusão social, de forma não somente teórica, mas prática realmente a cultura é não falar sobre o assunto, que muitas vezes não, passa desapercebido o assunto, ele não se torna, não cai na pauta, né? Não cai no debate, ainda passa sem ser percebido pela maioria da organização de uma universidade no Brasil? O que me chamou a atenção na tua pergunta anterior foi que tu perguntasse sobre como o futuro docente pode se preparar tecnicamente para lidar com a diferença, com as necessidades especiais de maneira geral. Eu acho que o grande problema está justamente aí, porque o que se percebe em geral, claro que existem exceções honrosas, né? Mas o que se percebe de maneira geral é que a formação acadêmica ela é justamente muito técnica e muito pouco humana. Então, na formação acadêmica, por exemplo, curso de espanhol, nós estamos formando um professor de espanhol, ponto final. Mas nós não estamos formando só um professor de espanhol, nós estamos formando um agente social que vai estar presente na escola em uma determinada comunidade e que tem um papel muito importante ali. Então, a preparação humana desse profissional, essa sim está sendo deixada de lado. Se a preparação humana, o discutir a diferença, o discutir a inclusão, se isso for melhor observado, então nós vamos ter melhores profissionais na escola. E essa é a questão que tem que ser mais discutida. Em geral, isso não é discutido realmente, ou é muito pouco discutido. Sequer se reflete sobre esse papel social, a importância do papel social do professor. Hoje a gente vê um descaso muito grande com essa figura, o professor, né?
é um descaso muito grande. Má remuneração, carga horária excessiva, especificamente falando dos professores de escola, né? Carga horária excessiva, má remuneração, e esse papel social precisa ser revisto. E os professores têm que tomar pé dessa situação. Ora, hoje todo mundo fala de educação, um médico fala de educação, um advogado fala de educação, todo mundo se vê no direito de falar sobre isso. E os professores se calam. Então a gente precisa assumir melhor esse espaço e discutir melhor isso. E a universidade tem um grande papel preparando esses futuros profissionais de uma maneira mais humana, mais adequada para a sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade abertamente, sociedade da diferença, sociedade que precisa incluir as pessoas, porque a diferença é fundamental para que a própria sociedade consiga se manter. Uma sociedade não se mantém se não é na diferença, se destrói. E aí, eu aproveito essa pergunta para lançar um questionamento para o nosso telespectador. Como você se prepara? Como você, telespectador, você busca se informar mais sobre a inclusão social, sobre o assunto? Não é o momento de nós modificarmos a nossa cultura? O assunto é magnífico, interessantíssimo. Acredito que quem acompanhou desde o início já tenha obtido alguma informação. E, se não se importar, eu gostaria de fazer um pouco diferente hoje. Nós encerrarmos com vocês realizando as palavras finais, mas deixando um contato, talvez, do projeto, né, Além da Visão, ou um e-mail, para que o público que busque mais informações sobre o assunto possa entrar em contato e trocar esse conhecimento que é belo. Então, passo primeiro a Angelise, né, que estava escutando o Marcos, agora as palavras finais, e se quiser deixar o contato de vocês dois, do projeto, né, fica à vontade. Bom, eu sempre gosto de fazer um convite, né, Marcos? Sempre quando a gente vai divulgar o projeto por aí, nos eventos, eu sempre gosto de fazer um convite, né? Que quem se sensibiliza, né, que quem quer permitir mais acesso, quem quer possibilitar mais acesso, né, desse público e queira ser um ledor no nosso projeto, está sempre convidado, é sempre muito bem-vindo. Agora a gente deu início às leituras, né, a tornar acessível a obra do Simões Lopes Neto, e a gente vai fazer isso não só em português, mas também em língua espanhola. Então, quem quiser, né, está convidado a ser um leitor lá no Além da Visão. E eu vou deixar para o Marcos, que é o coordenador-chefe do projeto, para que ele faça, então, diga os contatos. Mais uma vez agradeço, né, a possibilidade de vir conversar um pouco contigo, com o pessoal que está aí em casa, e sempre estou à disposição para o que precisar. Muito obrigado pela sua participação, ficamos felizes de ter retornado, já participou de 2 programas, nós temos 5, já participou de 2, e agora, Marcos, contigo. Eu gostaria de dizer assim que tu pautaste bastante o programa na questão da diferença. Eu acho que a diferença não só é desejável, como ela é fundamental para a existência da sociedade. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa se formar e se informar melhor nesse sentido. Então, entender as diferenças e construir melhor, uma sociedade melhor em cima disso é importante. Com relação aos contatos, a gente tem o nosso site né, na página da própria UFSM, né, Além da Visão, tudojunto.com, e pode entrar em contato lá na página mesmo, tem o grupo no Facebook, né? E tem na própria página tem os e-mails, o meu e-mail pessoal, marcos@gmail.com. Agradeço a participação de vocês, nós vamos ao intervalo e logo após o intervalo nós teremos a participação do Matheus Donai e da Cauane Maia, 2 jovens que estão se inserindo na vida de escritor. Muito obrigado, já voltamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena.
Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornando ao nosso terceiro e último bloco desse programa, Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. Você está gostando do programa? Tem sugestão de pauta, sugestão de entrevistados? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com ou até pelo próprio Facebook Santa Maria Argumentos. Nós estamos agora nesse bloco com dois jovens que estão, como eu disse no último bloco, se incluindo no aspecto de escritores da nossa importante literatura brasileira. Eu estou acompanhado de Cauane Maia, que lançou o ano passado e na Feira do Livro desse ano, de 2014, o livro Versos ao Vento, uma coletânea de poesia da autora. E nós temos o Matheus Donai, escritor também, blogueiro, que futuramente, esse ano ainda, irá publicar o seu primeiro livro. Começamos então com a Cauane. Tudo bem, Cauane? Da onde surgiu a ideia? Você já escrevia há muito tempo, da onde surgiu a ideia de publicar esse livro que eu já li? E você tem poesias muito bonitas. Da onde surgiu a ideia de publicar um livro? No início, quando eu escrevia, quando eu era mais nova, eu não tinha a tendência de lançar um livro. Mas, com o passar dos anos, com as opiniões de amigos, eu decidi reunir no livro para que as pessoas pudessem ler os textos e ter essas reflexões, análise e as críticas para posteriormente eu melhorar meus próprios textos. Certo. Matheus Donai. O Matheus Donai, ele tem um blog, ele vai nos passar o endereço. E nesse blog eu tive a oportunidade, eu fui professor dos dois, com muito orgulho, temos alguma contribuição. E eu percebi que o Donai e a Cauane, eles tinham uma literatura bastante fértil. O Donai, mais especificamente nas crônicas, né? O Donai escreve uma literatura reflexiva que faz o leitor pensar sobre a vida e pensar sobre a existência. Isso é um dom, você desenvolveu, você gosta da literatura, você gosta desse tipo de texto que faz refletir. Da onde surgem aqueles textos magníficos que eu acompanhava? Magnífico é meu, é uma visão crítica de um leitor que eu acompanhava no seu blog. Tudo bem, Donai? Tudo ótimo. Primeiramente, obrigado pelos elogios. Eu não considero isso um dom. Para mim, isso é um passatempo, uma atividade que eu tenho prazer de fazer. E realmente é um momento de reflexão, que eu paro para pensar e eu tenho necessidade de falar. Escrevo num papel, digito, posto para quem quiser ler, mas para mim o grande barato disso é eu ter algo para falar, independente se alguém vai ler ou não. Eu estou tendo algo para falar e fico feliz que pessoas como o senhor tenham acessado e gostado do que eu tenho escrito. Os dois foram alunos do Colégio Militar de Santa Maria, uma escola aqui do nosso município. E Cauane, a Laura Cabral, né, sua ex-colega, pergunta para os dois, na verdade, aqui, qual a sensação de se ter um livro publicado e qual a satisfação, o retorno do público, tanto no blog, né, e no seu futuro livro, quanto o retorno que você teve. Eu participei, nós estivemos lá no seu lançamento do livro em 2013 e aqui na Feira do Livro. Qual o retorno, o feedback, a Laura Cabral pergunta, do seu livro, Versos ao Vento? O título muito bonito, por sinal. Muito obrigada. O retorno é ótimo, porque tem opiniões de outras pessoas e com isso tu vê que ninguém tem um pensamento igual ao seu. Então as pessoas dão críticas, isso engrandece você para texto posterior, para não ficar numa mesmice. Matheus Donai,
vocês participaram como voluntários de um congresso de escritores, pouco tempo atrás aqui em Santa Maria, um congresso internacional de escritores, com escritores do Paraguai, Argentina, de outras cidades. Aprendeu alguma coisa e qual o retorno, qual o feedback? A Laura Cabral, agradecemos a Laura pela participação, pergunta, qual o feedback? Você colheu experiência ali nesse congresso e já teve um feedback, um retorno pelo blog? A internet nos facilita isso, um retorno imediato de quem acessa o site, o blog ou o próprio Facebook. Quanto ao congresso, foi realmente uma atividade muito boa de participar como voluntário, ajudando, e realmente aprendi muito. Foi um fim de semana muito produtivo e pouco foi tempo que eu não absorvia alguma coisa. Sempre, todo mundo que falava tinha alguma coisa que eu pegava, assim, antropofagia, como disse o professor Valdo. E no blog, o blog já me rendeu boas conversas, bons debates sobre o que eu falo, sobre algum ponto de vista, assim, que alguém tenha contrário ou concorde comigo também. É sempre bom, assim, conversar. E, Cauane, eu perguntei para você, a primeira edição do livro esgotada, bom sinal. Tem previsão de lançamento de um segundo livro ou de uma segunda edição do Versos ao Vento? Por enquanto, estou analisando ainda, mas pretendo sim haver uma segunda edição. E segunda obra, segundo livro, pretende lançar, continua escrevendo poesias? Continuo, já tenho um bom número e quem sabe daqui um ano e pouco, uma segunda obra vem por aí. Donai, já escolheu o título do seu livro ou está decidindo ainda? Estou decidindo ainda. As questões o texto do Donai são crônicas interessantíssimas e vou pedir que você passe para o nosso público o endereço do seu blog para que o pessoal possa ter acesso e analisar, né, os textos que você coloca no decorrer do tempo. Tem alguma coisa a ver com café, né? Modificou? Não, tinha bastante texto sobre café, né? Tinha, assim, realmente tinha bastante conteúdo, assim, sobre coisas do meu dia a dia, café. Que foi o que me chamou a atenção, porque eu também sou Talvez até a interface do blog lembre um pouco, assim. Isso. Realmente. Gosta de café? Sim. Mas então você diga para nós o endereço do seu blog e leia, porque você trouxe uma crônica para nós. Tá bom, o endereço do blog é adeussegundaFeiraTriste.blogspot.com, e daí lá tem praticamente tudo que eu escrevo, eu jogo lá. Então tá, eu vou ler. adeussegundaFeiraTriste.blogspot.com. Isso. Na verdade, isso o público vai gostar, porque a segunda-feira é um dia bom, né? Justamente porque eu sempre costumava naquele fim de tarde de domingo, assim, depois do futebol, aquele horário que tu fica sem nada para fazer, se preparando para começar a segunda, e eu ia lá, escrevia e gostava de escrever e ficava feliz e encarava a segunda já como alguma coisa boa, assim. Saudade do colégio militar? Algumas coisas, sim. Isso. Então vamos lá. Qual o título? Biografia literária. Que beleza. O que somos, se não gêneros literários? Poderia descrever meus amigos, cada um com um movimento ou escola literária. Sim, nós seres humanos somos de tudo um pouco, seja um religioso ao estilo barroco, seja um iluminista do humanismo. Ora românticos, ora trovadores. Abrimos a boca para tudo, somos fofoqueiros. Contamos tudo o que está se passando, bem como as cartas de Pero Vaz. Falamos besteira, verdades inconvenientes, ao estilo Boca do Inferno. De geração em geração, alguns se orgulham de seu patriotismo ao estilo andinista. Somos pecadores, outrora não acreditamos em pecados. Somos plágios, somos arcadistas, imitamos grandes clássicos. Manifestamos descontentamento e indignações com a sociedade. O pré-modernismo nos toma conta. E nós, homens, sempre apressados, preocupados com o que vem pela frente, como que não seríamos futuristas? De pouco a pouco, a minha certeza é que o nosso comum se resume à loucura. Nós, seres humanos, somos loucos. Somos todos dadaístas. Isso, dadaísmo. Pelo jeito, gostava das suas aulas de literatura. O dadaísmo é um movimento de vanguarda
europeia totalmente anárquica que previa a destruição das coisas, não seguia muitos princípios e regras, e o Donai transitou por vários movimentos literários. Obrigado pela sua participação, Matheus Donai, e agora passamos às palavras finais, à leitura do poema da nossa Cauane Maia. Eu vou ler um poema que é um conselho para todos nós que vivemos em sociedade. Siga, não olhe para trás, não pense onde não estás, olhe para o futuro, não adianta chorar, não adianta lamentar, se não aconteceu já não é mais a questão. Procure a evolução, a revolução, o passado não se desfaz, o futuro a gente que faz. Isso aí. Encerrando o nosso terceiro bloco, a nossa dica de leitura então fica para vocês, Versos ao Vento, de Cauane Maia, que nós agradecemos, e Adeus, Segunda-feira Triste.blogspot.com. Um ótimo título de livro, viu, Matheus Donai? Adeus, Segunda-feira Triste, né? Um ótimo título, talvez, para o seu livro. Agradecemos a participação do público, agradecemos a atenção de todos e no próximo programa nós teremos outro debate cultural importante. Gostou? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Donai, muito obrigado pela participação. Cauane, saudades do Colégio Militar? Gostou de estudar lá? Gostei muito, foi a realização de um sonho. Sinto falta de várias coisas, mas após sair aprendi muito lá e agora eu vou aprender aqui fora. Isso. Parabéns para os dois pela nossa literatura brasileira, do qual vocês já fazem parte. Nunca esqueçam, a leitura é seletiva, é uma ideia que eu trago comigo, né? Mas a escrita, ela é individual e é livre. Nós somos livres para escrever e quem gostar, que leia, né? E tire ensinamentos ou até mesmo discorde, como a Cauane disse. Muito feliz com a participação dos meus dois queridos alunos e no futuro, novamente, com certeza serão convidados a participar. Obrigado à sua atenção de telespectador. Você pode assistir esse programa também no site www.santamaria.tv.br. Muito obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.